Boa noite, Lucas Serra, e a todos que acompanham o programa Itabaiana no ar. Nós estamos nesse momento aqui na Delegacia Regional de Itabaiana, onde a Polícia Civil acaba de concluir o inquérito policial referente a uma confusão que aconteceu, onde um comerciante teria agredido um motoboy aqui na cidade de Itabaiana. Nós já estamos, inclusive, aqui ao lado do delegado Felipe Andrade, ele que vai falar sobre essa questão. Delegado, o inquérito policial foi concluído. Nós concluímos essa investigação que se refere a um fato que repercutiu bastante aqui no município na última dia domingo, né, no último dia 13, em que um empresário e um motoboy acabaram se envolvendo num conflito. Então passamos a semana trabalhando nesse caso, ouvimos o empresário e o motoboy, o entregador, e também obtemos as câmeras de monitoramento que retrataram o fato. E a gente concluiu a investigação na data de hoje. Então, assim, de tudo que a gente apurou, o que é que a gente pôde constatar? O empresário havia realmente feito um pedido de um lanche e alegou que o entregador não se dirigiu diretamente à residência dele e fez outras entregas e por esse motivo demorou a entregar o lanche dele. Por esse motivo ele reclamou com o entregador, que segundo o empresário disse que já que ele estava reclamando, retornaria com o lanche para casa. E depois daí o que é que a gente constata? Que realmente o empresário reclama e que ele simula guardar o lanche, momento em que o empresário se aproxima do entregador e desfere um soco. Imediatamente o entregador revida e passou esse primeiro momento. Esse foi o primeiro momento. Algum tempo depois, pouco tempo depois, o empresário vai para a calçada de sua casa e eles continuam a discutir. Nesse momento, o motoboy saca o celular e simula tá filmando e começa a filmar retratando o fato. E ao filmar, ele desfere dois chutes contra o empresário. O empresário toma os dois chutes, fica um pouco mais para trás e para também. Um pouco depois, o empresário aí realmente começa a agredir o motoboy com chute, com socos e também ao final pega o lanche que havia caído da mão do entregador e arremessa contra o motoboy. Então esse fato ele é dividido em três condutas. Nessas três condutas, no primeiro momento, o empresário começa a agressão, então ele é o autor do crime. Um segundo momento, o motoboy, que inicialmente tem agente legítima defesa, mas depois para. E um pouco depois, ele é o autor do crime, porque ele agride com dois chutes. E depois tem uma paralisação. E em um terceiro momento, o empresário volta ao ser autor do crime, porque ele desfere socos contra o motoboy e arremessa o lanche. Então, assim, ambos foram autores e vítimas. Mas o empresário aí praticou dois crimes de vias de fato, enquanto que o motoboy praticou apenas um, que foi ao momento em que ele deu dois chutes sem estado de legítima defesa. Então, o que é que muda depois que o senhor tem acesso a essas imagens, né? O que é que muda e quais são os crimes cometidos pelos dois, né? Os dois cometeram crimes, né? Ambos cometeram um crime, mas dessa forma. Primeiro, o empresário, que cometeu no primeiro momento, agredindo de forma inicial, sem o motoboy tê-lo agredido. No primeiro momento, ele responde por vias de fato. No segundo momento, o motoboy aqui responderá por lesão, que causou um pequeno sangramento. Ele agride sem estado de legítima defesa. E em um terceiro momento, o empresário volta a agredir o motoboy sem estado de legítima defesa. Resumindo, o empresário cometeu dois crimes de vias de fato e o motoboy apenas um quando ele agrediu sem estado de legítima defesa. Dois crimes de vias de fato para o empresário e um de lesão leve para o motoboy. Quem chega a ser vítima aí, nesse caso? Ambos são vítimas e ambos são autores, mas nessa medida. O empresário foi autor duas vezes e vítima uma, enquanto o motoboy foi autor uma vez e vítima duas. Teve a questão também de danos materiais, né? O motoboy ele chega a dizer que o empresário quebrou uma câmera e também teve a questão de uma moto, né? Que a moto dele teria sido jogada no chão. O empresário vai responder também por esses crimes. Bom, com relação à moto, que a gente pôde constatar nas imagens, que não houve nenhum ato do empresário contra a moto. A moto, as imagens estão públicas, a gente percebe que a moto ela permanece da forma como está desde a chegada dele.
Então não houve nenhum ato do empresário contra a moto, conforme a gente pode constatar nessas câmeras. Com relação ao celular, o motoboy alega que, o entregador alega que danificou seu aparelho em razão desse conflito, dessas agressões. Eu solicitei ao motoboy o orçamento e estou enviando ao Poder Judiciário para verificar se realmente haverá essa reparação aí. Mas explicando melhor, de uma forma que a sociedade pode entender melhor, realmente o empresário ele inicia as agressões, mas ele também é agredido sem estado de legítima defesa, ou seja, ele agride, mas também é agredido. Relacionado também à questão do depoimento dos dois, né, aqui na delegacia. Eles, principalmente o empresário que iniciou, né, a agressão, né, ele demonstrou arrependimento? O empresário, ele, ouvido aqui, demonstrou bastante, um sentimento bastante de tristeza e também a questão da exposição. Ele falou bastante que está sofrendo com a família em razão dessa exposição. E sim, mencionou que foi uma situação que gerou tudo isso, gerou tanto uma exposição para ele quanto para a família. E sobre o fato em si, ele realmente confessou que primeiro agrediu em razão dessa demora na em razão dessa suposta demora de entregar esse lanche que segundo ele deveria ser feito diretamente a ele, não a outras pessoas, e que o entregador entregou a outras pessoas para depois entregar a ele. Então ele alegou isso de forma bastante forte. Então, o inquérito policial da parte do senhor aqui, da delegacia, está concluído, né? O caso agora será encaminhado ao Ministério Público. Assim, nesse caso, houve uma repercussão, porque se tratava de um empresário e de um trabalhador, mas a Polícia Civil ela está isenta. A gente se observa o fato e nosso trabalho é analisar aquele fato, daquelas imagens de câmera, e desse fato fazer as tipificações, que é definir com aquele fato qual o crime que cada um cometeu. Então a gente terminou nosso trabalho de forma isenta e foi definido essa tipificação. Qual seja, o empresário responderá por 2 vias de fato e o motoboy apenas por uma agressão, que foi ao momento que ele chuta o empresário sem estado de legítima defesa. O inquérito policial está concluído, vai ser remetido ao judiciário. Me questionaram também sobre uma possível que eles podem entrar em acordo, um consenso, um pedido de desculpas. Isso pode acontecer também no âmbito do Poder Judiciário. Então lá eles podem entrar em um acordo, que eu acho que talvez seja uma solução bastante adequada, né? Talvez porque o interesse sempre é fazer justiça e também uma solução pacífica, né? Diante dos conflitos que a gente possa refletir as nossas condutas. Então, esse pedido de desculpas ele pode vir lá no Ministério Público. Por aqui, por exemplo, o senhor ouviu separadamente os dois, né? Aqui não foi possível fazer uma mediação porque inicialmente houve a representação e aí a gente tem um dever legal de agir. Mas essa mediação, esse acordo, é o que chama de composição civil dos danos ou transação penal, podem ser feitos no Poder Judiciário. Obrigado, delegado. Parabéns pelo seu trabalho. Agradeço, boa noite a todos. Muito bem, Lucas Serra, daqui da Delegacia Regional de Itabaiana, com imagens de Federico Delícias, repórter rapidão da notícia para o programa Itabaiana no Ar.